texto, o título que eu coloquei aqui para nós hoje é obedecer. Obedecer. Sabe o que acontece? Eu lembro que eu tinha um chefe quando eu trabalhava numa padaria, e aí o pessoal, o chefe, naturalmente, contava muitas piadas, porém as piadas eram sem graça, mas todo mundo dava risada. Não sei se você já fez isso ou se o seu chefe já fez isso. Contava piada, ninguém achava graça, mas só que o pessoal dava risada. E depois que o chefe ia embora, o pessoal falava: Nossa, essa foi a pior, né? Que nem piada de pastor. O pessoal conta piada, o pastor conta, ninguém acha graça, mas às vezes eles acham graça do que ele ri. Aí a gente falava assim lá no trabalho: ou ri ou rua. Ou você ri ou você vai ser mandado embora. Não era bem assim que acontecia. A gente não ia ser mandado embora se não risse. Mas para você ter um bom relacionamento com o seu chefe, para que o seu chefe ache que você está fazendo um bom trabalho, o que você faz? Você dá uma risada, é mesmo, né? Olha que legal. Quando o chefe chega, você faz o que ele pede, e quando ele pede alguma coisa, você faz rápido, para que ele pense que você é um funcionário muito assim exemplar e dedicado no seu trabalho. E a chave é obedecer. Se o seu chefe falar para você fazer uma coisa, você obedece e faz sem pensar duas vezes. Você unicamente faz. E sabe, irmãos, aqui em Lucas, que é o texto que eu ia falar com os irmãos, ele fala o seguinte, Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Você já pensou que muitas vezes na sua vida você obedece tudo que está ao seu redor, principalmente a sua esposa ou de repente o seu marido, você obedece. Mas quando se trata do Senhor, parece que tem uma coisa complicada. Parece que é difícil obedecer ao Senhor. Eu não sei que tipo de coisa que a gente coloca na nossa cabeça. A palavra do Senhor diz, lá em João, que os meus mandamentos não são penosos, não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Mas nós temos em nós uma coisa chamada rebeldia. Né? Eu não sei se você tem em você, mas eu tenho em mim. E essa rebeldia, ela é muito complicada. É muito complicada. Né? Às vezes, eu quero fazer uma coisa do meu jeito. E se alguém falar que o jeito certo é de outra maneira, se eu não gostar da pessoa, se eu não estiver num dia bom, se eu não me agradar do que aquela pessoa está fazendo, eu não escuto. Eu faço parecido, mas eu não faço igual. Por quê? Porque eu não quero obedecer àquela pessoa. E na caminhada com o Senhor Jesus, muitas vezes, meus irmãos, acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Ao invés de eu unicamente obedecer, eu simplesmente não obedeço. Simplesmente não obedeço. Talvez você lê a palavra de Deus, perdoai os vossos inimigos assim, me perdoe os meus pecados assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Então é para a gente perdoar as pessoas. Ah, não. Não vou perdoar. Mas como assim você não vai perdoar? Deus não está mandando? Tá, mas eu não vou perdoar. E aí você fica carregando aquilo muitas vezes. A Bíblia também fala que é para nós sermos sujeitos às autoridades que foram postas ou colocadas perante nós. Ah, não, esse cara aí eu não obedeço. Eu não quero nem saber. Não vou obedecer. Outras coisas, né? De repente, um outro mandamento, não rouba. Pô, tava aqui, ninguém tá vendo, eu vou pegar. Só nessa situaçãozinha pequena já são
3 pecados que você cometeu. E esses 3 pecados, coloca aí uma semana, 3, 6, 9, 12, 15, se for mais do que 3, se você olhou para o que não devia, se você teve inveja, já são mais. Ou seja, você e eu não estamos obedecendo a Deus se nós estamos cometendo esses pecados. E não é difícil entender se estamos obedecendo ou não. Basta olhar para o Espírito de Deus que habita em nós. Basta olhar para a palavra de Deus que nós temos. E nós vamos saber se estamos obedecendo a Deus ou não. Quando você mente, né? Um exemplo que eu gosto de usar é: você está atrasado para uma reunião, aí o que você faz? Você pega e faz o seguinte: eu já tô chegando, mas nem saiu de casa ainda. A reunião já começou, o pessoal já está tudo lá esperando você e você nem saiu de casa e diz: eu já tô chegando. Você fala para alguém: amanhã eu levo dinheiro para você, mas você não vai levar. É tão simples, é obedecer. Eu aprendi com um amigo que ele falou assim para mim: pastor, uma coisa eu sei, a verdade ela dói uma vez só. Realmente, meu irmão, se você falar a verdade, ela vai doer somente naquele momento. Depois, a pessoa vai saber a verdade e acabou. Agora, se você não conta a verdade e você tenta esconder, você vai protelando e vai machucando você e aquela pessoa que você está mentindo. Obediência à palavra de Deus é não mentir, é não roubar, é não cobiçar. Se você está cobiçando alguma coisa que não é sua, isso é pecado. Você está desobedecendo a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, na caminhada cristã, eu tenho que simplesmente obedecer a Deus. Acordei de manhã e vou para o meu trabalho. De repente eu estou chateado com alguma coisa. Senhor, me perdoa. Estou frustrado. Senhor, me ajuda a vencer esse dia. Apareceu uma oportunidade que eu tenha que mentir, não minta. Você tem que se sujeitar a uma autoridade que está acima de você, se sujeite. Se o seu patrão ou o seu chefe ou quem for que esteja acima de você pedir para você fazer algo que não seja ilícito, imoral, você deve obedecer. Uma vida de maturidade, ela é construída com pequenos tijolinhos de obediência. Eu sei que muitas vezes a gente fala, não, é melhor pedir perdão do que pedir permissão. Saul, ele achou que isso era bom também. Aí ele desobedeceu a Deus, guardou dos despojos da guerra para ele, e depois ele foi falar para Deus, falar para Samuel, que aquilo era para dar para Deus e que ele não queria ter feito aquilo e tal. Era tarde demais. Samuel falou para Saul o seguinte: Saul, a rebeldia, a obstinação, ela é semelhante à feitiçaria. Meu irmão e minha irmã, quando você e eu nos opomos às autoridades que estão sobre nós, seja elas no âmbito que for, nós estamos sendo rebeldes, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Tenta pensar, Jesus caminhando entre o povo. O Império Romano era injusto e colocava severos impostos sobre o povo. Só que chegou em determinado momento que questionaram Jesus. E aí, quem que tem que pagar as moedas a César? É os da casa ou é os de fora? Aí Jesus fala, é os de fora. Aí o Pedro fala, então os da casa não precisa, né? Não, mas vai lá, pesca um peixe, pega a moeda e paga. Paga o imposto. Quando ele pega aquela moeda de dinheiro que os fariseus perguntam, é justo pagar tributo a César? Ele fala o seguinte,
Dei a César o que é de César. Então Jesus, ele não se colocava numa posição de rebelião às autoridades que tinha. Ele não se colocava em desobediência porque ele era Deus. Olha que coisa interessante. Ele sempre estava obediente. Ah, mas se eu obedecer aqui, as coisas vão dar tudo errado. Uma fala que eu aprendi com um amigo meu lá de Nonoai. Hoje aqui tem alguém de Nonoai? Acho que não. Acho que aqui não tem ninguém de Nonoai hoje. Mas ele falou assim para mim, William, uma coisa é certa. O que é do burro, né? Eles têm o R lá. O que é do burro vem no coxo. Ele estava dizendo assim, ó, o que é para ser para mim e para você vai vir para nós no tempo de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Obedecer. O burrinho vai lá, chega no coxinho dele, a comida está lá. Agora, se ele espernear, se ele ficar correndo para lá e para cá, e não for no coxo, não vai ter a comidinha. Obedecer, meus irmãos. Ah, mas essa pessoa, imagina, estavam queimando os cristãos, colocando fogo, enforcando. Seja sujeito às autoridades. Paulo, você tá bem dos parafusos? Obedecer esse povo carrasco, esse povo que mata. Obedecer. E o fardo que eu e você temos na nossa caminhada cristã não é muito complicado. É bem tranquilo. Porque Deus, ele não exige muitas coisas de você e de mim. Lembra de Naamã? Ó, vai lá, entra 7 vezes dentro do rio e depois você volta. Ah, não, eu não vou. Porque se eu for lá, é isso. Aí o servo fala para ele, mas Naamã, você, você, se fosse uma coisa bem simples para você, você não faria? Sim, sim, eu faria. Então, por que você não faz isso então? É verdade, né? Aí ele simplesmente obedeceu e o que o profeta tinha falado aconteceu para ele. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou carne de um menino. Ficou limpo, ele foi curado da lepra. Por quê? Porque ele obedeceu. Mas se ele não obedecesse, ele seria curado? Não, não, não seria, meus irmãos. 5 passos para uma vida bem-sucedida. 5 passos para ficar rico. Aí você coloca em você uma disciplina, um ritmo, um horário, e aí você consegue alcançar os seus objetivos. Você quer desfrutar de Deus? Você quer conhecer a Deus? Você quer andar na presença de Deus? Obedeça a Deus. Como que eu obedeço a Deus? Cada dia. Não tenha inveja hoje. Ama o seu inimigo. Ore por aquele que está te perseguindo. Perdoa aquela pessoa. É muito simples. Da mesma maneira que você vai para o trabalho sem querer, no dia que você está com uma dor de garganta, com uma dor de barriga ou com uma virose, obedece a Deus dessa mesma forma. E a sua recompensa será muito maior, meu irmão. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Obedeça o Senhor Jesus. Seja sujeito, submissão, esteja debaixo da missão de Jesus, esteja debaixo da missão de Deus, esteja debaixo da missão que o Senhor colocou para a sua vida. Debaixo. E Ele irá prosperar naquilo que você está fazendo. Obedecer. Unicamente. Remédio? Puxa, mas eu não gosto desse remédio. Vai curar? Sim, vai curar. Então você vai lá e toma. Obedecer. Que Deus abençoe a sua vida.
Se tem alguma situação que você está querendo se opor, se tem alguma situação que você não gostaria de fazer porque você acha que você é mais, simplesmente obedeça, meu irmão. Simplesmente obedeça. Se não for imoral ou ilícito, ou obedeça. E você vai ver como isso fará a diferença na sua vida. Tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que nós temos uma cultura pecaminosa que pensa sempre em pecar, em tirar vantagem, em nos gloriar acima da sua palavra. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja com esse ouvinte que está aqui ou que vai ouvir depois, que ele possa, ó Pai, se sujeitar à sua poderosa mão, se sujeitar às autoridades que foram postas sobre ele e estar aprendendo e regozijando de uma vida de obediência a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja ajudando essa pessoa que tem dificuldade a dar esse passo para Te conhecer cada dia mais. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.